tão enraizado no nosso dia a dia que nós podemos observar isso em algumas coisas, alguns fatos do nosso cotidiano. Por exemplo, alguém deve ter algum primo, tio, tia, pai, até mesmo alguém, algum professor universitário ou Instituto Federal, que consegue então juntar um pouco de dinheiro, consegue guardar um pouco do dinheiro, e aí já vem logo o pensamento de comprar um terreno, seja na cidade, seja na praia, e há sempre esse movimento de que comprar terra seria um ótimo negócio. Justamente isso esclarece, nos mostra esse pensamento rentista dentro da sociedade brasileira. E por que as pessoas então pegam o dinheiro, investem, compram terrenos na cidade, no campo, fazendas? Elas compram justamente dentro desse pensamento da renda da terra. E aí surgem várias expressões populares. As pessoas falam: bom, compra a terra, que a terra sempre se valoriza, não é? Mesmo você não trabalhando nela, não cercando, não construindo nada, você vai conseguir vender essa terra, esse terreno, por um preço muito maior daqui a uns anos. E isso está, então, preso, está no nossa sociedade brasileira. O rentismo, o caráter rentista da terra. Nesse caso, no Brasil, o processo então de formação da propriedade da terra, que tem como marco a Lei de Terras de 1850, ela estabelece, né, que o acesso à terra no Brasil se dá apenas pela compra e venda. E nesse caso, a partir de 1850, as terras então, elas, quem teria já a posse da terra poderia regularizá-la, e e as terras que não tinham donos até na época se retornariam para a União. A União seria então proprietária dessas terras. Essas terras seriam chamadas então de terras devolutas. E o Brasil então passou ao longo da história, a partir de 1850, regularizando e permitindo que essas terras que antes eram da União passassem a ser terras privadas. As pessoas começaram então a adquirir de forma lícita e principalmente ilícita grandes porções de terras devolutas no Brasil. E, como nós já vimos, a terra, enquanto sinônimo, como símbolo de poder econômico, também é símbolo de poder político. E aí, no próximo slide, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a constituição das terras, a constituição de uma elite brasileira pautada na propriedade da terra, então constituiu um modelo de sociedade em que no topo dessa sociedade estão os grandes proprietários de terra, né? Ali uma elite fundiária, uma elite rural. E o Florestan Fernandes vai ser então um professor que vai conseguir desvendar naquele clássico A Revolução Burguesa no Brasil, que ele vai mostrar justamente que a burguesia brasileira ela tem um comportamento completamente diferente do europeu ou até mesmo do norte-americano. Por quê? Porque na Europa, o proprietário de terra e o empresário capitalista eram pessoas completamente diferentes, com objetivos diferentes. E no Brasil, o proprietário de terra e o proprietário fundiário são a mesma pessoa. Esse é um fato muito importante na história brasileira. A burguesia brasileira, ao invés de ser então uma burguesia industrial, é uma burguesia que nasce, que tem as suas raízes justamente na propriedade, no latifúndio. Nesse caso, o Florestan Fernandes consegue observar justamente que então surge uma burguesia baseada na grande propriedade, no campo, e essa burguesia então vai dar origem a políticos, a juízes, advogados, entre outras pessoas. Ao mesmo tempo, essa burguesia latifundiária vai ser quem vai promover a própria industrialização brasileira na década de 30, né, pós 29, a crise de 29, os proprietários de terra, principalmente os produtores de café, vão investir na indústria. Então vejam, aquilo que era oposto nos países centrais torna-se uma única pessoa no Brasil, um único sujeito, proprietário de terra e também empresário. Isso é um fato muito importante na história brasileira. Nesse caso, a gente consegue observar como que bancos são proprietários de terra no Brasil,
construtoras são proprietárias de terra no Brasil, é, entre outros grupos financeiros também são proprietários. Então, aquilo que era uma contradição central ou uma contradição parcial dentro do modo de produção capitalista na Europa, no Brasil se torna uma característica muito comum. Então, é muito comum um empresário, um dono de comércio, um dono de indústria pegar parte do seu lucro ali na cidade e investir em fazendas, fazendas no Pantanal, no Cerrado, entre outras coisas. No próximo slide, a gente começa a observar justamente que essa elite formada então por proprietários fundiários vai permear toda a sociedade brasileira, de políticos a professores universitários. E nesse caso, quando a gente trata da política, nós precisamos lembrar da União Democrática Ruralista, que é então um conjunto de políticos e proprietários fundiários ao mesmo tempo, que se unem na década de 1980, justamente para defender naquele período a propriedade privada da terra. Aquele período, é claro, é bom lembrar, era um período então de revoluções dentro do campo brasileiro, principalmente por ações de movimentos sociais modernos, vamos dizer assim, que é justamente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que começa a atuar por todo o Brasil, e a UDR passa então, a partir por meio de políticos, a proteger, a propagar o pensamento da grande propriedade privada da terra como algo inviolável no Brasil. E pela UDR passam grandes políticos que nós conhecemos. Entre eles, para quem é de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado foi um dos presidentes da UDR ali na década de 80. Também passaram pela presidência da UDR o famoso Naban Garcia, que foi um grande fazendeiro na região oeste do estado de São Paulo, no Pontal do Paranapanema. E o Naban Garcia foi acusado de várias coisas, entre grilagem de terras do Pontal do Paranapanema, mas também pela formação de milícias. A UDR realizava então grandes reuniões, grandes leilões para arrecadar dinheiro para formar milícias que contratavam ex-policiais, grupos de segurança armados para tentar vigiar e também atacar os movimentos sociais no campo. E aí essa reportagem aqui, que é um pouquinho mais antiga do estado de São Paulo, mostra justamente esse exército formado por essas milícias. E aí as pessoas acham que isso ficou ali no final do século XX, mas na verdade a relação entre política e propriedade da terra avança no Brasil e permanece até os dias de hoje. Nós temos hoje a chamada Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma bancada do Congresso Brasileiro que reúne políticos de diversos partidos políticos, seja de esquerda, de direita, de centro, que são proprietários fundiários e ao mesmo tempo defendem dentro do Congresso os interesses privados, isso é óbvio. E a FPA também ela é confundida com aquilo que nós chamamos de bancada ruralista. Nesse caso, a gente consegue observar que hoje, ainda na atualidade, existe uma relação muito forte entre propriedade da terra e política. A terra, além então de ser um ativo econômico, é também uma força política dentro do Brasil. E a FPA, ela passa a defender vários interesses. Ela atuou, por exemplo, no golpe da Dilma Rousseff, ela atuou na flexibilização das leis trabalhistas, ela também atuou na flexibilização do Código Florestal, do novo Código Florestal. Então, esses políticos que têm uma forte ligação com a agricultura empresarial, com o agronegócio, eles passam a representar dentro do Congresso Brasileiro os interesses. E é claro que representando os interesses particulares, o interesse do agronegócio, o restante, o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia e as populações que ali vivem sofrem com o descaso com esses interesses privados. No próximo slide, nós vamos observar justamente que além do Congresso, esses proprietários de terra, eles estão também presentes no campo brasileiro. Quando eu falo isso, eu estou falando de políticos eleitos em diversas eleições gerais que declaram ao Tribunal Superior Eleitoral propriedade de terra. Nesse caso, esse mapa que eu trago aqui para vocês é um mapa do Brasil a partir de dados do TSE dos políticos eleitos em 2018. Então,
aqueles políticos que foram eleitos nas eleições gerais de 2018 declararam ao TSE propriedades privadas, fazendas. Essas propriedades foram mapeadas de todos os políticos, desde o deputado estadual, federal, senadores, governadores, entre outros, e elas foram mapeadas dessa forma. E nós conseguimos então compreender que os políticos brasileiros também estão presentes nas principais áreas de desenvolvimento da agricultura, do agronegócio. E aí nós conseguimos observar, por exemplo, a presença de políticos em Mato Grosso do Sul, em regiões próximas e até mesmo no Pantanal brasileiro. Essas bolinhas vermelhas representam o tamanho das fazendas, ok? E também no estado de Goiás e também em Tocantins.